Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Josué. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Josué capítulo 2. Bom dia, meu povo, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Josué 2, Raabe e os espiões. Eu amo esse texto. Amo. Vocês devem gostar também. A paz, queridos. Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou a mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram e não sei por onde eles foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Ela, porém, tinha levado eles para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saltaram, a porta foi trancada. Antes que os espiões deitassem, Raabe subiu no terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram ao leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amoreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, seu Deus, em cima dos céus e debaixo da terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal de que pouparão a vida do meu pai e a da minha mãe e dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que pertence a mim. Livre-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor der a terra. Então Raabe ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado um cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. E nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na sua casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que nos levou a fazer. Seja como você disse, respondeu Raabe. Assim ela despediu e eles se partiram.
Depois ela amarrou um cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para as montanhas e ali ficaram 3 dias, até que os perseguidores regressassem. Estes procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, 2 homens voltaram e desceram a montanha e atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, que lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou essa terra em nossas mãos. Mas nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Raabe era uma prostituta. A gente começa falando de Raabe, Josué capítulo 2. Depois ela aparece mais um pouco, vocês vão ver o que ela faz. Mas Raabe era uma prostituta. Ela começa o texto protegendo os israelitas. A prostituta, ela morava perto do, como é que é o nome, gente, que eu falei? Do portão, não, o que eu disse, gente? Me deu um passamento. Ela morava perto do muro da cidade, meu Deus. Raabe, ela morava colado com o muro da cidade. Então, 2 espias enviados por Josué, diferente dos espias de Moisés, foram lá visitar a terra. Quando eles visitaram a terra, eles ficaram sabendo que eles estavam lá. O povo já estava apavorado. A notícia correu. Vocês fazem ideia do que são 3,3 milhões de pessoas rodar um deserto 40 anos? Eles derrotaram um monte de reinados. Eles estavam ricos e poderosos porque Deus permitia que eles levassem despojos. O que são despojos, Poliana? As fortunas, né? As fortunas, eles poderiam entrar na casa e levar tudo que tinha na casa. Eles podiam levar um gado. Em alguns casos, eles podiam levar até as mulheres e crianças, né, como escravos e tudo. Então, eles estavam muito ricos. Eles eram uma nação rica, eles eram uma nação poderosa e eles eram uma nação que estavam voltando para a Terra Prometida. Simples assim, só que a gente tinha um porém. Na Terra Prometida já tinha gente. E eles eram muitos. E eles eram poderosos. E olha só que curioso. No início da travessia, quando foram enviados espias lá, os 12 espias de Moisés, eles falaram: lá tem gigantes, lá tem muita gente, lá tem gigantes. A terra é boa, mas lá tem gigantes, não dá pra gente entrar. Quando chegou a galera de Josué, o pessoal de Josué, eles chegaram lá e falaram assim: a terra é boa. Eles estão apavorados. Olha a diferença, era o mesmo povo. A perspectiva mudou. Vocês entenderam? A história mudou. Quando Josué foi espiar a terra, ele entrou, ele falou: a terra é boa, gente. A terra é boa. Quando o povo, né, volta 40 anos depois, olha a visão como já tinha mudado. Olha o contexto como já tinha mudado. Ah, a terra é boa, eles estão apavorados, só vamos. É difícil. Deus entregou vários reinados na mão daquele povo para eles entenderem que eles davam conta. Para eles entenderem que quem faz é Deus. Para eles entenderem que quando você está com o Senhor do Exército ao seu lado, não importa o gigante. Qual é o desafio que você tem nessa manhã? Qual é a história que você tem nessa manhã? Olha só, nos próximos capítulos a gente vai ver que essa cidade foi simplesmente destruída. Eles tomaram posse da cidade, eles mataram tudo que tinha ali. Eles entram na Terra Prometida. Ufa, Poliana, ufa! A gente está desde o início do ano nessa peleja, estamos. Eles entram na Terra Prometida e a gente vai ver isso. E todo mundo morre. O rei morre, o povo morre, todo mundo morre. Eles matam todo mundo, ó, e entram na terra. Eles tiram de lá os possuidores e eles entram. Sabe quem é a única pessoa que não morre junto com a sua família? A prostituta. O sacerdote morreu, o religioso morreu, o rei morreu, todo mundo vai morrer. E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para a sua condição física. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ai, Deus não vai me abençoar porque eu fiz esse pecado. Ou Deus não vai me abençoar porque eu fiz aquele pecado. Deus vai.
Na hora que você se reposicionar, tá? Do lado de Deus, acerca da bondade, proteger quem Deus quer que seja protegido, amar quem Deus quer que seja amado, Ele nem olha os teus pecados. Nem olha. Se Deus foi capaz, né, de através daquele povo proteger a vida e a família inteira de uma prostituta, o que Deus não pode fazer com você? Às vezes a gente quer colocar Deus... Ui, eu tô falando que esse negócio aqui tá troncho. Ah, não. Não começa não, filho. Eu tô te falando que Deus... Às vezes a gente quer colocar Deus do nosso tamanho. A gente quer colocar Deus diante de como a gente pensa. Ah, eu penso assim, então Deus também pensa. Deus não vai me abençoar, Deus não vai me querer. Gente, vocês fazem ideia do que é uma cidade inteira morrer e a família daquela prostituta ser santificada, ser, né, poupada? Ela entra na genealogia de Jesus. Vocês vão ver com o que ela casa lá na frente. Vocês não fazem ideia. Ela não é só poupada, sabe? Ela simplesmente se importou com o que Deus se importa. Ela virou e falou assim, olha, o povo tá apavorado. Poupa minha família, eu protejo vocês. Você já se arriscou para fazer algo de Deus e para Deus? Tem gente que vira para mim e fala assim, Poliana, eu tenho vergonha de pregar a palavra. Mas talvez existem pessoas que só vão encontrar o reino dos céus depois da sua palavra. Existem pessoas cujas quais a salvação depende que você abra a boca ou se comporte feito um cristão. Ela salvou a entrada de uma nação inteira. O tempo exato, kairos, aconteceu. O tempo terreno, junto com o tempo espiritual, ele aconteceu porque uma mulher que era prostituta, de má fama, ela simplesmente olhou para o povo e ela disse, é um povo de Deus. Ela podia entregar eles. Por que ela não podia entregar eles para a morte? Era a nação dela. O que seria natural? Se entrassem 2 espias na sua casa, o que você faria? E se entrasse a polícia? Você ia entregar os espias. Ela não. Ela teve a percepção, ela teve a sensibilidade de entender que aquilo ali era um ato espiritual. Você hoje consegue ter a percepção quando um ato espiritual acontece? Você consegue enxergar, visualizar a mão de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus? Você consegue perceber? Não, porque o ideal seria o quê? Ela entregava para as autoridades, estava livre, aquele povo morria, e o povo lá no deserto ficava assim, morreu os 2 espias, não vamos não, vamos passar mais 40 anos aqui. Se aquela mulher não tivesse protegido aqueles 2 espias, talvez a entrada na terra não tinha acontecido, porque eles tiveram a notícia de que o povo estava apavorado pela boca dela. Foi ela quem disse para ele, olha, o povo aqui está apavorado. Porque na verdade, eles passaram dias fugindo, escondido nas montanhas. Como que o povo está apavorado e você tem que ficar escondido? Como? Porque uma mulher, ela decidiu visualizar aquilo que Deus abençoava. Vocês lembram que quando eu falei para vocês nos textos passados que todas as nações em volta enxergavam o poder de Israel? Todos os povos em volta, os que ficaram vivos, os que ficaram mortos, todo mundo espalhou-se a notícia como eles eram uma nação forte e poderosa que Deus abençoava. E ela fala isso aqui no texto. O primeiro contato que eles têm com alguém da terra prometida, essa pessoa fala, a gente sabe. Tá todo mundo com medo. A gente sabe quem é vocês. E a gente sabe que vocês vão derrotar a cidade. Posso só te pedir uma coisa? Não mata minha família, não? Então tá. Amarra um cordão na janela e deixa esse cordão na janela. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se a gente chegar aqui e sua família não estiver aqui dentro, nós não vamos ser responsáveis. Se a gente chegar aqui e não tiver cordão e janela, nós não vamos ser responsáveis. Tá bom. Quando eles foram, ela amarrou o tal do cordão e ninguém saiu de casa. Tá chegando a hora. Quantos dias ela ia ter que ficar dentro de casa? 1 dia, 2, 10, 15, 20, não sei. Não sei. Só sei que ela foi a única a ser avisada. Sabe por quê?
porque ela visualizou algo de Deus. O Senhor já te poupou? O Senhor já te livrou? O Senhor já te guardou? Eu acho interessante que antes da pandemia, Deus falou muito ao coração das pessoas. E Ele disse, vai vir um tempo em que vocês precisam poupar. Vai vir um tempo em que vocês precisam guardar. Vai vir um tempo em que o dinheiro guardado vai ser fundamental e necessário. Houveram pessoas que guardaram dinheiro, que ouviram atentamente. Eu lembro que o meu pastor ficou uns 3, 4 anos antes da pandemia, falando quase todo o culto. Deus me diz para a gente guardar. Deus me diz para a gente poupar. Existe um tempo, ele parava cultos, ele se tornou inclusive repetitivo. Ele falava assim, ó, vai chegar um tempo em que a gente precisa de ter poupado. Aquele que escutou a voz do pastor, né, no meu caso, mas houveram outras pessoas de Deus falando, poupe, guarde. E olha o que aconteceu em 2020. O mundo fez assim, ó. Quem ficou tranquilo foi quem poupou, quem guardou, quem se preservou. Foi essas pessoas que ficaram, o resto teve tudo que viver às custas do benefício do governo, ou com o dinheiro bem apertadinho. Na época que estava começando a pandemia, as pessoas falavam, cuidado com a inflação, cuidado com a inflação. Olha como está a inflação hoje. Você vai comprar 1 quilo de carne, tá mais de R$50, gente. Onde já se viu? 50, né? Eu tô falando daquelas carnes de segunda. Você vai comprar um filé hoje, ela tá 100, R$120. É ou não é? 1 quilo de filé. Você vai comprar um gás, tá R$115, 110, R$115. Gás que você comprava de R$80 no início da pandemia. Então, o que aconteceu com o mundo? Quem tinha notícia, escutou a notícia e guardou a notícia, quem prestou atenção nisso, se deu bem. Ficou vivo, passou por essa fase bem. Eu lembro que quando a gente era criança, a minha mãe foi para um culto e ela recebeu uma palavra. E nessa palavra, dizia-se que ia vir uma pandemia e que as pessoas iam morrer de pestes, como antigamente. Olha só. E que todos que estavam ali naquele culto, a família deles, seriam poupadas. Podia até adquirir a doença, mas todos seriam poupados. E aí ele falou a data exata. Ele disse que era no ano, depois do ano de 2000, 2020, 2022, 2024, ele falou de jeito. 2000, 2020, aí ele começou. Depois de 2000, porque era 1900 e pouco nessa época. Olha só a história que minha mãe ouviu. Depois de 2020, por aí, minha mãe, quando chegou a pandemia, minha mãe lembrou dessa palavra. Eu lembrei também, porque na época foi muito forte. Falando que havia, e falou certinho, do jeito que ia acontecer. Há uns 20 anos atrás ela teve essa notícia. Há uns 20 anos atrás ela já sabia. E ele falou naquele dia, o profeta falou naquele dia, poupem, economizem. O povo aqui em casa economizou? Claro que não, né? Não economizaram. Porque às vezes a gente não consegue ter a sensibilidade de perceber um pouco a palavra de Deus. Mas, para aquelas pessoas que percebem a palavra de Deus e elas colocam em prática, elas alcançam a misericórdia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é sensível para ouvir a voz de Deus? E eu vou te contar outro resultado. Ninguém da minha família morreu. Ninguém. Até hoje, ninguém da minha família morreu dessa peste. Ninguém de perto, assim, da minha família. Eu não tive notícia de ninguém daqui, ninguém de perto, de uma morte. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aqui o pessoal ficou um pouco capengado, teve gente que foi para o hospital, teve gente que ficou no oxigênio, tiveram pessoas, lembra quando a gente orou? Tiveram pessoas que internou, depois internou de novo, o povo balançou, mas não caiu. A palavra de Deus, ela se cumpriu. Ninguém vai morrer da peste. Ninguém aqui morreu da peste. Sabe por que ninguém morreu da peste? Porque Deus falou e Deus cumpriu. O que Deus tem falado na sua vida? Quais são as palavras que Ele tem te dado? Ontem foi muito legal, que tem uma amiga minha que ela me deu uma palavra alguns meses atrás.
E ela disse para mim que ela estava no momento de oração dela de manhã e ela disse, e Deus disse para ela, olha, lembra Poliana e diga a ela que cada uma das palavras que eu dei a você, no dia que vocês conversaram, no dia tal, ela vai se cumprir. Ela printou as conversas, ela me mandou de novo. Ela falou, tá vendo essas palavras aqui? Tá vendo do jeito que elas vão se cumprir? Porque Deus não é homem para se arrepender. Deus não é filho do homem para mentir. Deus não se arrepende, Deus não mente. Deus está dizendo que está chegando o tempo e que ela vai acontecer. Então, quando Deus fala uma coisa, quando Deus faça uma coisa, vai acontecer. O que Deus já falou na sua vida e você tem duvidado? O que Deus já falou na sua vida e você tem desanimado? Se Ele falou, vai acontecer. Seja sensível para proteger o que Deus protege. Seja sensível para amar o que Deus ama. Seja sensível para cuidar do que Deus cuida. Porque o mesmo Deus que poupou a vida e a família de uma prostituta é o mesmo Deus que vai poupar e livrar a vida da sua família. Todos nós temos valor para Deus. Todos nós somos alguém para Deus. Temos a nossa identidade em Deus. Às vezes a gente acha, meu Deus, tá tudo tão estranho, né? Tá tudo tão confuso. E aquele povo de Israel, eles também estavam achando tudo tão estranho, tudo tão confuso. Uma nação inteira morrendo no deserto. Meu Deus, meu pai morreu no deserto, meu avô. Meu Deus, os meus tios morreram no deserto. Igual aquelas filhas de Zelofaiade. O pai morreu no deserto, deixou 5 filhas. Meu Deus, nós não temos um marido. Nós somos só 5 mulheres. Como a gente herda a terra sendo só 5 mulheres? Elas mudaram a lei, gente. Elas mudaram a lei. 5 mulheres que nem tinham voz, que nem eram contadas. Elas mudaram a lei diante de Moisés, diante do clamor delas. Aquele povo, eles estavam assim, sabe? Quando vai acontecer? Já tem 40 anos. Um dia, uma hora, Josué, quando toma posse, ele fala para 2 espias, vai lá e dá uma olhada na terra. Naquela olhada, os espias voltaram com uma outra perspectiva. Era o mesmo povo, eles ainda eram gigantes, eles ainda eram cruéis. Mas a perspectiva do povo mudou. Levou 40 anos para mudar a perspectiva deles. Quanto tempo vai mudar? Vai levar para mudar a sua perspectiva? Quando eles chegaram lá, eles tiveram essa experiência, eles foram perseguidos, perceberam que eles estavam lá, eles se escondem na casa de uma prostituta, a prostituta esconde ele, eles fazem um acordo com ela, que ela morava no muro da cidade, que eu tinha me esquecido o muro. E ali ele passa 3 dias escondido no monte, sai do monte, encontra imediatamente Josué e fala, a terra é boa, dá para possuir, eles estão apavorados. Era isso que Josué queria ouvir. Não interessa o resto. A terra é boa e eles estão apavorados. Ei, confundidos e enganados serão os teus inimigos. Quando você olhar para os teus desafios e falar, a terra é boa e eles estão apavorados. A gente vai ter desafio, meu povo, todos os dias. O dia amanheceu e as misericórdias do Senhor foram renovadas. Eu vou só olhando aqui, eu vou fazendo devocional e eu vou olhando. Tá renovando, né, Senhor? Tá ali renovando suas misericórdias, né? Eu tô aqui no escritório, gente, porque lá no meu quarto não tem como ver o dia amanhecendo de fato. Aqui tem, porque atrás do meu quarto é a casa da minha tia, então é muito grande, assim, é um prédio, eu não consigo enxergar nada, acabou minha visão. Mas aqui, da janela daqui, eu consigo ver e eu fico, né, Deus? Suas misericórdias foram renovadas, hein? Oi, bom dia. Bom dia, Deus. Renovou? Glória a Deus. As de ontem foi para ontem e as de hoje serão renovadas. Você está contando com as misericórdias renovadas do Senhor? Você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você está entendendo que Ele está te mandando espiar a terra? Ele quer que você volte e conte, a terra é boa. Ali vai emanar leite e mel. Poliana, a minha promessa não combina com as minhas circunstâncias atuais. Não combina, mas a terra é boa.
Poliana, Deus me falou algo assim que é impossível de acontecer hoje, mas vai acontecer. O tempo terreno, ele vai se encontrar com o tempo espiritual. E quando eles dois se encontrarem, acontece um tempo, que é o encontro do terreno com o espiritual. Ele se chama Kairos. Você vai viver o Kairos de Deus. Eu vou viver o Kairos de Deus. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, 30 dias atrás mais ou menos, eu estava caminhando e o Senhor falou uma palavra no meu coração. Ele disse, sabe o quê, Polly? Parece que não, mas eu estou movendo as águas. Aquela palavra me estremeceu. Eu estava fazendo uma caminhada, eu estava voltando da academia. Ele falou, parece que não, eu sei, mas eu estou movendo as águas. Uau! Você sabe o que é o próprio Deus mover as águas? Sabe, Raabe fala, todo mundo sabe que o mar vermelho abriu para vocês passarem. As pessoas viram, as pessoas se maravilharam, as pessoas sabem que Deus está ao lado de vocês. Ei, você sabia que as pessoas sabem que Deus está do seu lado? Parece que só você não enxerga que Deus está do seu lado. Você sabia que se possível fosse o diabo te mataria? Você sabia que você está de pé, que você está vivo, que você está fazendo o que você está fazendo, porque é o Senhor que tem te guardado. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para Deus, para Deus não, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o homem da terra, para de olhar para o seu momento e pensa o que Deus vai fazer. Vai ser algo tão lindo, vai ser algo tão extraordinário, vai ser algo tão encantador que as pessoas ao redor já vão falar, eu já sabia, era nítido, ela é um homem, uma mulher abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque passar o que você tem passado e tá de pé até hoje, não é para qualquer um não. Passar o que a gente passa e levantar de manhã com esse sorriso e falar Deus é fiel, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Deus é fiel. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Se possível fosse, se o inimigo fosse, ele queria ter te matado. Mas sabe por que ele não conseguiu? Porque Deus tem um projeto, um plano na sua vida. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e segue em frente. Eu lembro que no dia que assaltaram meu carro, eu tive a notícia que desferiram 48 tiros no meu carro. Depois disso, um policial me contou que ele descarregou a arma em um dos bandidos e não pegou um tiro no bandido. Um outro me contou que ele descarregou 2 armas nos bandidos e não pegou, na frente, não pegou. A arma deles não funcionou, que era uma arma de verdade, a arma dos policiais. Ele falou, estava tranquilo, eu sou um bom atirador e não pegou nenhum deles. É impressionante. Quando eu cheguei lá para fazer audiência, depois vocês veem o destaque, perdão, aí tem tudo o que aconteceu na audiência. Eu lembro que um deles, né, eu fiz 2 audiências, uma na vara da infância, que um era menor, e o outro na justiça comum, tá? Na vara criminal comum. Quando eu cheguei, eu pedi permissão para falar com o rapaz que tinha assaltado o meu carro. Ele estava com a cabeça baixa, porque é um protocolo, a mão para trás. E eu falei, tira essa mão para trás e levanta o ombro e olha para mim que eu tô falando com você. E ele pediu autorização do juiz para fazer isso 3 vezes. E eu falei, levanta agora o ombro. Eu não vou falar com ninguém acuado. Eu não tô aqui te acuando, levanta o ombro. Ele levantou, o juiz autorizou, o membro do Ministério Público autorizou ele levantar. Foi um monte de policial armado pro lado dele, apontando uma arma na cabecinha dele, assim, que se ele fizesse alguma coisa, ele ia se ver. E eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, sabe por que hoje você é mau? Hoje você é mau. Você sabe por que você tá indo pra delegacia? Porque ali é a tua escola. Ali é a tua escola. Ali é para você aprender a ser bom. Lá tem igreja, lá tem Bíblia. Hoje a tua realidade não está combinando com você. Você é mau, você precisa de salvação. Mas o Senhor tem um projeto na sua vida. Você pode sair daqui um homem cheio de Deus. Você precisa de salvação. Isso pode ser um testemunho na sua vida.
Você precisa de Deus. Você vai para o presídio. Você vai ficar lá no presídio. Você vai sofrer no presídio. Mas é para você encontrar Jesus no presídio. A tua realidade hoje é uma. A tua realidade quando sair tem que ser outra. Ou você quer ser preso de novo? Você quer passar por isso de novo? Ele não. Falei, olha para mim. Você acha que o que você fez foi bonito? Fiz igual com criança, sabe? Não. O que você fez, meu filho, foi muito feio, porque você precisa de salvação. Você precisa de Jesus. Olha no meu olho. Pode olhar. Você sabe que você destruiu o meu carro. Você apontou uma arma para mim e você fugiu com ele. Você até aqui teve um projeto de maldade, mas daqui para frente você precisa encontrar Jesus. A mãe dele e a esposa dele choravam nessa audiência. Chorava. E ela chorando, porque elas podem entrar na audiência. Só não pode falar nada. Mas ela chorava. Ele tinha uma bebê de 1 ano. E ele não tinha a menor necessidade de ser bandido. E eu vou falar para vocês uma coisa. Se aquele bandidinho, ele simplesmente escutou o que eu falei e mudou a vida dele, hoje ele tem total qualidade e competência para ser um homem cheio do Espírito Santo. Hoje ele tem total, competência para se tornar um homem cheio de Deus pelo tempo que aconteceu. E hoje ele já deve estar saindo. E como que ele está saindo? Não sei. Eu espero que ele tenha aproveitado aquele tempo lá para se tornar um homem cheio de Deus. Para que a história dele seja transformada. Porque o mesmo Deus que deu vida para a prostituta e para a família da prostituta é o mesmo Deus que pode dar vida para ele. É o mesmo Deus que pode mudar a história dele. Vocês entenderam? É o mesmo Deus que pode pegar um homem que foi um bandido, que me assaltou, que fez maldade, que saiu atirando em policial, que tentou ceifar a vida de chefe de família, que fugiu, que foi para o mato. É o mesmo homem que pode ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque o tempo terreno pode ter se encontrado com o tempo espiritual. O problema é que às vezes as pessoas não têm a percepção, o cuidado de perceber o tempo de Deus. Eu espero que ele tenha tido. Todos nós temos a grata oportunidade de um dia perceber o Kairos de Deus. Às vezes a gente acha que o Kairos é, ai Senhor, o Kairos. Não, o Kairos é conquistado com esforço. O que adianta ser a hora do tempo terreno com o tempo espiritual e você não está nem percebendo? Chega o Kairos, não percebe e você não vive o Kairos. Sabe o que é isso que acontece com muitas pessoas? Eu faço uma oração e eu peço ao Senhor, Senhor, não me permita perder o Kairos de Deus. Não me permita, Senhor, perder o Kairos de vista. Não me permita. O tempo de Deus pode ter chegado na minha vida. O tempo de Deus pode ter chegado na sua vida. E aí? E aí, gente? O que a gente fez com o Kairos? Nós entramos no tempo espiritual ou nós vivemos como qualquer pessoa? Falando, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não cuida de mim, Deus não zela pela minha vida. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas não têm a sensibilidade de perceber o cuidado de Deus. Foi muito interessante. Mês passado ele disse para mim, eu estou movendo as águas. Parece que não, Polly, mas eu estou movendo as águas. Você faz ideia do que é o próprio Deus te falar isso? Ei, eu estou movendo as águas. Pode parecer que não. Permanece firme. Sabe por quê? Os teus adversários estão apavorados, queridos. Vai lá na terra e diz, a terra é boa. A terra é boa. E os nossos adversários estão apavorados. Sabe qual é a notícia que Deus quer ter dos teus lábios nessa manhã? Que a terra é boa. E os teus adversários estão apavorados. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te agradecemos. Que manhã preciosa, Senhor. Obrigada por estar conosco.
Obrigada por nos fazer entender o tempo de Deus. Enganados e confundidos serão todos os nossos inimigos. Hoje nós olhamos para a terra e nós dizemos: a terra é boa, e os nossos inimigos estão apavorados. Te glorificamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, e dizemos que só tu és bom e que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A ti amamos, desejamos e dizemos o quanto o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. O inimigo da tua alma, ele vai desejar voltar para o inferno e beber aquela água do lago de fogo e de enxofre. Isso será mais confortável para ele do que te atormentar. Sabe por quê? Porque não vai fazer sentido para ele ficar te perturbando. Porque quando você olhar para as circunstâncias e você disser: a terra é boa e os meus inimigos estão apavorados, ele não vai ter mais o que fazer. Ele vai ter que sair, ele vai ter que parar, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, porque não funcionou na tua vida. Sabe o negócio que não rolou para você? Não rolou. Tô falando sério. O inimigo, para ele te atormentar, ele não vai dar conta. Ele vai ter que voltar para o inferno. E para ele se acalmar, ele vai ter que beber enxofre, água de enxofre. Você tem noção de que beber água de enxofre tem que ser mais prazeroso para ele do que te maltratar? Porque te maltratar faz tanto mal para ele, porque você não cede, porque você não solta, porque você sabe que a terra é boa e que ela emana leite e mel, sabe? Enganados e confundidos estão todos os teus inimigos. Acredite, Deus é fiel. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Engana o inimigo, viu? Levanta e engana ele. A terra é boa e ele está apavorado. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente se encontra na hora que as misericórdias se renovarem, tá bom? Na hora, gente, minutinhos antes das misericórdias se renovarem, é a hora que a gente se encontra, tá? Fica com Deus e até amanhã. O dia acabou de amanhecer. As misericórdias acabaram de ser renovadas. E não se esqueça, enganados e confundidos estão todos os teus inimigos. A terra é boa e ele está apavorado. Levanta e vai cumprir seu dia. Um beijo, meu povo.